Convido ao palco, então, candidato a presidente da República pela coligação MDB e PHS, Henrique Meirelles. Por favor. Henrique, a última vez que eu lhe encontrei foi num evento da Veja, Páginas Amarelas ao Vivo, já faz algum tempo, foi no final do ano passado, e por coincidência foi o primeiro dia que você estava gravando para suas redes sociais. Então era o dia 1 que tinha alguém atrás de você gravando, e você me falou, não, agora estou começando a alimentar as redes sociais, então eu quero saber como tem sido a sua vida digital nesses últimos 7 meses, você está curtindo as redes sociais, como é que foi essa digitalização do Henrique Meirelles? Obrigado, primeiro, antes de tudo, pela presença. Obrigado por me convidar, obrigado por me dar essa oportunidade de conversarmos um pouco. Luciano, você me conhece como o presidente do Banco Central, como ministro da Fazenda, mas hoje você vai conhecer o Meirelles Gic. Você está com a cara Gic já, Meirelles, incrível. Eu, na verdade, eu comecei a minha vida digital há muito tempo. Eu fui presidente de um grande banco global e, há um pouco mais de 20 anos, eu comecei, na realidade, o primeiro banco digital, totalmente digital, do mundo, um dos primeiros do mundo e um dos primeiros dos Estados Unidos, que é onde estava começando. No estado de Massachusetts, eu comecei um banco onde, de fato, as pessoas conseguiam operar e depositar, sacar, e etc. Naquela época, o número de operações bem mais limitado do que hoje. Os recursos da tecnologia, na época, eram muito diferentes, né? E fui começando ali, desde aquele primeiro momento, eu vi o potencial. Porque, na época, eu comecei a estudar um pouco o assunto, inclusive porque eu era do conselho do MIT, e onde tem o Media Lab, que foi onde começou, de fato, o internet. Foi lá que desenvolveram, inicialmente, tinha uma preocupação mais de uso militar, depois, mas abriu rapidamente. E ali eu comecei a estudar o assunto e, olhando de uma forma, inclusive, dentro da história da humanidade, eu concluí que a humanidade tinha, na realidade, tido algumas grandes mudanças, vamos chamar transformações fundamentais. A primeira delas, quando o ser humano deixou de caçar para se alimentar, só tinha caça e passou a plantar, cultivar. Então, passou a ter agricultura, foi uma grande explosão populacional, inclusive porque a população passou a ter acesso ao alimento. Depois, Revolução Industrial. Começou no norte da Europa, principalmente na Inglaterra, onde aí aumentou muito a capacidade de produção, de geração de riqueza. E depois a Revolução, que na época era a Revolução do Internet, e hoje é a Revolução Digital. E isto estava trazendo um novo mundo, com novas possibilidades, que hoje estão aí concretas. E eu acreditei nisso. E, na época, era o Internet Banking, né? Hoje é o Banco Digital. E eu desenvolvi isso, e vi todo o potencial. E, depois, do desenvolvimento de empresas de startup, de tecnologia do Vale do Silício, eu vi lá a possibilidade grande do desenvolvimento do setor. Compramos lá um banco de investimento especializado em financiamento de companhias startup, principalmente fintechs do início do processo ali no Vale do Silício, e que depois foi se espalhando por todo os Estados Unidos e todo o mundo. Então, eu sempre fui um entusiasta desse negócio e vi as possibilidades. No Banco Central,
já aplicamos na digitalização não só do Banco Central, mas mesmo isso levou a todo o sistema do mercado de capitais. Por exemplo, você se lembra, se você não se lembra, muitos aqui devem se lembrar, ou já tenho ouvido falar da época em que a Bolsa de Valores, os operadores ficavam lá no pregão aos gritos. Parecia Ciro Bolsonaro hoje em dia, né? Todo mundo gritando, etc. Era a Bolsa de Valores. Depois, com a digitalização, isso passou a ser tudo eletrônico. Não é? E depois, também, no Ministério da Fazenda, lançamos uma série de processos digitais de digitalização de operações de governo. Nós vamos voltar a isso. E, finalmente, eu fiz também um projeto do setor privado do primeiro banco totalmente digital do Brasil, que foi, como projeto, muito bem sucedido. Portanto, eu sou um adepto, de fato, um geek já consolidado. Quase um blogger, né? Quase um digital influencer. Agora, Henrique, a gente está falando muito da sua pessoa física. Eu queria virar a chave, como eu comecei com o Bulos e com o João, e com a Moedo aqui. Hoje a gente está abrindo uma discussão, ou tentando propor uma discussão nesses 2 dias, sobre a construção de uma agenda digital para o setor público, suprapartidário, open source, etc. Se hoje eu sair daqui e pegar o seu plano de governo e for procurar o que está escrito lá sobre digitalização, tecnologia, etc., o que eu vou encontrar? Estou fazendo ainda, finalizando o plano de governo, inclusive desenvolvendo toda essa área de tecnologia. O que nós precisamos, em primeiro lugar, é digitalizar o governo federal. Eu, como ministro da Fazenda, eu fiz algumas movimentações importantes, alguns projetos importantes nessa área. Um deles, por exemplo, a digitalização de todas as operações e transações da Receita Federal. Hoje em dia, além do alto volume de impostos no Brasil, nós temos um problema que é a complexidade burocrática. O número de horas que as pessoas gastam, que as empresas gastam para pagar imposto no Brasil inteiro é muito grande. Então, nós estamos digitalizando tudo isso, que dá muito mais facilidade, rapidez, transparência, etc. E depois estender isso para toda a sociedade. Digitalização, por exemplo, de todo o serviço de registro das pessoas. Por exemplo, vai registrar uma empresa. Eu participei de estudos com o Banco Mundial, onde o prazo médio, deve ter muito empreendedor aqui, né, pessoas que fundaram empresas, sabem o tempo que gasta para registrar uma empresa em São Paulo. 79 dias, a gente viu aqui. Diminuiu, ontem. Era 101, tá certo? Mas é uma barbaridade. Então, através da digitalização, pode-se trazer isso, segundo estudos que nós fizemos no Banco Mundial, para 3 dias. O projeto chama-se do Redesim. Então, existe já toda uma série de iniciativas de andamento que, inclusive, eu comecei no Ministério da Fazenda e que continuam lá, mas que agora nós temos que passar na outra etapa. Primeiro, a integração de todo o governo, né, que tem muitos sistemas que não são conectados. Temos que conectar todo o governo e também instalar, aí sim, para toda a sociedade, os planos para as diversas áreas. Vou dar um exemplo concreto. Um cartão nacional, que não é simplesmente um cartão de identidade, é um cartão que registra toda uma série de coisas. Pode registrar, inclusive, por exemplo, todo o seu histórico médico. Você vai no médico, é atendido, aquilo fica registrado, o seu cartão, tal, o que você tinha, tal, qual foi a receita, qual foi o resultado, faz os exames, vai ali, você tem, né, operação sigilosa, você guarda o seu cartão e só você tem acesso àquilo com a senha, etc. No momento em que você entra num posto de saúde, você tem acesso não só a tudo o que já tem do seu histórico, do seu passado, mas, inclusive, conectado todos os hospitais, laboratórios, pequena cidade do interior, grande hospital de São Paulo, você pode ter acesso ao que existe de mais moderno, de mais rápido, etc. Tudo digital, simples. Estou citando um pequeno exemplo. Do uso do cartão, mas o cartão também funciona
carteira de motorista, etc., 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 pode ser usado porque a capacidade hoje que existe em termos de software para se desenvolver tudo isso é enorme. Então, é possível, sim, fazer tudo isso. E levar isso para o país como um todo, seja educação, seja saúde, e a operação do país, e temos cada vez mais que dar incentivos para que se digitalize cada vez mais operações. Meirelles, agora, ontem a gente assistiu uma apresentação aqui muito boa, inclusive, da Secretaria de Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento. Foi ótima, mas você, como candidato do governo, vamos dizer assim, eu quero entender o que muda num governo seu, de tão radical do que a gente está vendo hoje, do que está acontecendo, porque na apresentação ficou muito claro que o que está acontecendo, o jeito que o governo trata a informação hoje, é muito parecido com a história do Estado no Brasil, porque você para pensar, super legal, mas o governo federal hoje, assisti aqui ontem, são 48 aplicativos que o cidadão tem que ter para se relacionar com o governo federal de maneira digital. Mas nem se o cara tiver um iPhone 10, ele consegue, o X, ele consegue gerenciar 48 aplicativos. Imagina a Cristiane com um smartphone simples e de outra geração. 2, você pega os documentos digitais no Brasil, como você mencionou agora, são 6. Então, você vê que a construção digital, a lógica digital do governo, do jeito que ele está hoje, ele é muito parecido como sempre feudos, você cria outro centro de custo, você cria outra empresa, outra inteligência, você vai agregando, você não tem nenhum tipo de sinergia. Ao invés de você copiar, isso não é vergonha nenhuma aqui, do Marcos Lisboa, Armínio, muita gente falou de copiar modelos que funcionam, no Brasil não parece que quer fazer uma coisa que seja sinérgica e que, no final, atenda ao interesse de melhorar a qualidade do serviço, que é o que deveria ser o ponto de partida. Então, o que muda de tão radical no seu governo, que, teoricamente, é a continuidade desse? Duas coisas importantes. Primeiro, uma observação, eu não sou candidato do governo. Eu exerci o Ministério da Fazenda nesse governo, como eu fui presidente do Banco Central durante 8 anos do governo Lula, e como antes tive 30 anos numa instituição global, internacional, que nada tem a ver com o governo, onde eu fiz a maior parte da minha carreira. E agora, uma das razões pelas quais eu me predispus e coloquei meu nome à disposição para a candidatura a presidente é um bom exemplo. Nós temos uma série de aplicativos, como você disse, que são feitos por cada ministério. É verdade. Nós vamos ter algo unificado, centralizado e uma decisão única. Para isso, você precisa ter um GIC como presidente. Então, a ideia é exatamente nós termos uma orientação geral, linhas de ação concretas para, primeiro, unificar. Segundo, adotar um novo conceito, que é exatamente o que você está dizendo. É um novo patamar, uma nova maneira de pensar. E pensar todo o governo baseado nisso. Quer dizer, então não é apenas a questão da tecnologia, a questão da montagem dos aplicativos. Vai muito mais. Nós temos que, de fato, pensar em toda uma maneira nova de estruturar o governo brasileiro, usando o que existe mais moderno, disponível hoje no mundo inteiro. É aquilo que você falou, não devemos ter vergonha de copiar de ninguém se estiver dando certo. E nós temos experiências excepcionais, inclusive digitais. No caso digital, o exemplo mais bem-sucedido, pelo menos o mais conhecido, é da Estônia, que, inclusive, vende o serviço. Você pode ser um cidadão digital lá, usando todos os serviços do governo da Estônia à distância, remoto. Quer dizer, então, o que eu pretendo fazer como presidente? Exatamente fazer um plano centralizado, uma nova geração, aproveitando o que já existe de mais avançado no mundo, para nós mudarmos a maneira de estruturar o governo, começando por um governo digital em todas as áreas, a partir de um sistema unificado, de um aplicativo central, e tudo mais vindo em consequência disso. Você acha, o Ronaldo
colocou aqui ontem o nosso sonho grande aqui, de quem organizou, ele falou que, vou até repetir aqui, que o Brasil cria o mais avançado sistema de identidade digital do planeta, protegendo direitos e revolucionando os serviços públicos. Primeiro, você acredita nisso e como isso seria implementado? Sim, é possível, porque você pode estabelecer, primeiro, a transparência, onde a transparência do que não é pessoal, do que não é privado, do que não é sigilo, que deve ser mantido em sigilo os seus dados pessoais, todo aquilo que faz parte do seu direito à privacidade. Agora, tudo aquilo que é serviço público, de funcionamento de governo, de transparência, tudo aquilo que é o interesse de todos os cidadãos e cidadãs, isso aí tem que ser transparente, direto. E a tecnologia nos permite fazer isso. Então, a primeira coisa é exatamente da transparência, e isso é o primeiro direito que tem o cidadão, ter uma transparência. Segundo, a defesa da sua privacidade, exatamente com um sistema que permita a manutenção de todos os seus dados de uma forma privada. E segundo, que, de fato, na medida em que nós tenhamos uma transparência grande, se assegure o direito das pessoas de acesso ao serviço público. Isso é fundamental. A pessoa tem, de fato, o direito exercido, seja na Previdência, seja na saúde, na educação, de assegurar o seu direito e, depois, o seu direito como cidadão de proteção. Por exemplo, na área de segurança pública. Nós temos avanços inacreditáveis hoje na segurança rural, por exemplo, com GPS, com satélite, e que permite, em tempo real, um monitoramento onde se tem condições de dar segurança, de fato, ao morador no campo e ter condições, de fato, de dar a ele também acesso a isso mediante um sistema simples de um telefone, fazer isso imediatamente. Em resumo, tudo isso, e temos, então, diversas maneiras de assegurar os direitos das pessoas de diversas maneiras, quer dizer, olhando o direito do cidadão de diversas maneiras, desde o direito de buscar o serviço público, até o direito de se proteger, até o direito de exercer a sua cidadania. Em resumo, tudo isso pode, sim, ser assegurado por um processo digital. E o cartão não precisa ter 6, não precisa ter 10, basta ter um, desde que tenha um sistema integrado e, de novo, que tenha uma visão centralizada para isso, e temos condições e capacidade para fazer isso. A gente falou muito aqui ontem a Índia como um polo de inovação de startups. Israel teve um exemplo aqui importante ontem também, de o quanto Israel virou um ecossistema amigável para startups, inovação como um todo, e isso, para a gente aqui, é uma agenda super importante. Você que vem da iniciativa privada, o que você acha que efetivamente poderia ser feito no Brasil para você transformar o ambiente brasileiro num espaço mais amigável para a inovação, para a pesquisa, enfim? Israel colocou isso como uma política básica de desenvolvimento, né, há bastante tempo já. Israel, eles iniciaram com a tecnologia, no geral, né, antes, inclusive, do desenvolvimento digital, e depois chegando e evoluindo para o mercado digital. E aí você tem que ter acesso a tecnologias novas, você tem que ter incentivo para pesquisa, para desenvolvimento, para a criação de novos softwares. Você tem que ter ensino voltado para isso. Um dos segredos aí é ensino. Pega o exemplo da Índia, por exemplo. A Índia começou no ensino. Foi aí que começou, que foi uma diferença grande, independentemente dos méritos de cada um, do modelo indiano, por exemplo, do modelo chinês. Na educação, a Índia começou exatamente pela tecnologia e do ensino superior. Eles começaram exatamente a desenvolver uma tecnologia de ponta e aí sistemas digitais para, a partir daí, se vir implantando a tecnologia no país. A China investiu na educação básica, partindo de baixo para cima, em tudo isso. São modelos diferentes, mas o exemplo da Índia mostra claramente que
Primeiro, você tem que investir, sim, em educação. Você tem que preparar as pessoas para, de fato, aproveitar as oportunidades. Israel também fez isso. Israel tinha uma vantagem, né, porque tinham pessoas qualificadas do mundo inteiro, judeus, voltando para Israel e tendo condições já de chegar e começar a aproveitar todas essas oportunidades. Mas foi um movimento muito bem feito, muito bem pensado, de longo prazo, do governo de Israel. Eu acompanhei, inclusive, essa oportunidade. Eu estive lá já primeira vez há uns 20 anos, onde eu, inclusive, olhei isso também. Fui a convite, na época, do Banco Central de Israel, era o Stan Fischer, que era, inclusive, o presidente do Banco Central de Israel. Fiz uma visita excepcional, começando, inclusive, pela digitalização do sistema financeiro e, depois, pelo início, naquela época, do desenvolvimento das empresas. E o plano já era, na época, a criação de um polo ali de tecnologia como uma estratégia de desenvolvimento. E a China, o modelo é diferente, inclusive um país enorme, com problemas muito grandes, etc., uma população enorme, com dificuldades grandes, mas também com um potencial muito grande. Resumo, nós temos aí nós vamos criar, no Brasil, um modelo de desenvolvimento específico para o Brasil, porque a tecnologia pode, sim, nos permitir um salto de crescimento, além de avanço na educação, na saúde, na segurança, mas de produtividade. Isso aqui que é uma questão fundamental. Quer dizer, as empresas começaram a ter capacidade de produzir mais ou melhor, além do serviço para as pessoas, para a população, da capacidade de cada um de ter acesso a tudo e o seu próprio desenvolvimento pessoal e a sua capacidade de executar. Mas isso, de novo, tem que ter uma política de desenvolvimento de tecnologia e digital. Um gabinete digital. Meirelles, para encerrar, acho que todo o movimento que a gente está fazendo aqui, dos movimentos cívicos, da renovação, de novos candidatos, de procurar gente para jovem que esteja a fim de criar uma agenda, da gente tentar colocar o verbo servir no tempo e no significado correto, todo esse esforço que a gente está fazendo aqui de multiplicação dessa mensagem é, para, no final das contas, tentar melhorar a vida das pessoas. Então, queria que você terminasse mandando uma mensagem para a Cristiane, que foi a nossa personagem inicial aqui, que acho que já te contaram ali atrás, que passou a vida inteira sem documento e levou 10 anos para conseguir ter os seus documentos, e esse ano vai votar pela primeira vez aos 38 ou 36 anos, se eu não me engano, e está super orgulhosa disso. Então, qual seria o seu recado para as milhões de Cristianes que tem no Brasil aí? Bom, em primeiro lugar, eu quero te cumprimentar. Obrigado. Por essa iniciativa e pelo modelo que você criou para desenvolver aqui. Representa tudo aquilo que você faz, toda a sua abordagem, seu interesse, toda a sua ação. Muito obrigado. Eu tenho acompanhado há bastante tempo. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer para a Cristiane e todas as pessoas, e no caso dela, que já tiveram um avanço na sua cidadania, no caso dela, tendo a sua identidade, seus dados básicos ali assegurados pela identidade digital, no caso, e por tudo aquilo que isso significa, dando um nome genérico, digamos, o que isso aí pode significar, de fato, para a vida das pessoas. Quer dizer, o mundo digital, ele não é... Isso é que eu acho que é a mensagem mais importante que você está dando. Não é meramente uma questão para o mundo digital, das tecnologias, todas essas pessoas brilhantes que estão aqui, que são fundamentais, exatamente, no processo como um todo. Mas como isso vai mudar, afetar a vida de cada pessoa? Isto é, no momento em que você dê a cada um o acesso a todas as informações, a sua vida muda, porque ele vai ter acesso a serviço, ou ela vai ter condições, a partir daí, de ter uma série de coisas que antes não era possível. E, mais do que isso, aumentar a própria capacidade das pessoas de mudar a sua qualificação, mudar o seu padrão de vida, na medida em que a tecnologia vai avançando cada vez mais, isso ficou claro aqui o tempo todo, e como você disse, tudo o que está se fazendo aqui, o que interessa é o resultado na vida das pessoas. Desde o que se faz
no governo, com um programa central de governo funcionando, mas o que interessa, em última análise, é o efeito na vida da pessoa. Por exemplo, alguém que vai chegar lá no posto de saúde e ter acesso ao que existe de mais moderno em tratamento, em remédios e em diagnóstico no mundo. O médico do posto de saúde, assessor, já tem isso. Em resumo, eu dou uma mensagem para a Cristiane, que pode acreditar que nós vamos oferecer melhores condições de vida para todos os brasileiros, e o mundo digital é fundamental para isso, e ela tem que, de fato, apostar nisso, porque todos nós aqui temos que trabalhar nessa direção, porque ela merece. Senhoras e senhores, o Gig Henrique Meirelles.